Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 59. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Temos aqui, tratando a Constituição, em relação à subsidiariedade da ação privada em caso aí do Estado não promover a ação penal pública, ou seja, em se tratando aí de determinado crime cometido por alguma pessoa, cabe ao Estado iniciar a investigação e em seguida uma ação pública, ou seja, uma ação judicial para que aquela pessoa seja punida perante o Estado. E decorrido um determinado prazo, né, já que o Estado ele tem um prazo determinado para que ele possa ingressar em juízo para punir aquela pessoa, né, caso contrário irá prescrever o crime, então cabe ao Estado promover essa ação. Em não a promovendo, o particular pode promover essa ação penal aí junto ao Poder Judiciário, ou seja, o promotor verificando o promotor do Ministério Público, né, verificando que determinada pessoa cometeu determinado crime, ele tem um prazo determinado para entrar em juízo para que aquela pessoa seja condenada. Caso ele não faça isso dentro do prazo legal, a ação privada é permitida, ou seja, um terceiro, um particular que foi vítima e que tem relação com aquele crime poderá ingressar em juízo aí com a ação privada visando aí que aquela pessoa seja punida. Então será admitida a ação privada no sentido de que o particular, alguém com seu advogado, pode entrar em juízo para que seja punido determinado crime, né? E esse crime normalmente seria punido aí através de uma ação pública, né? Porque é promovida pelo Ministério Público, né? E caso o Ministério Público não intente, será permitida essa ação privada, né? Se não for, como diz aqui o artigo, intentada no prazo legal. O artigo 100 do Código Penal, ele trata justamente sobre a ação penal, né? A ação penal ela pode ser tanto pública quanto de iniciativa privada. A ação penal pública, ela é basicamente deveria ser a regra, né? E, como diz o artigo 100, né? A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privada, né? Privativa do ofendido. Ou seja, em regra, a ação dentro do âmbito do processo penal ela é pública, ou seja, sempre será promovida pelo próprio Estado para promover a punição daquele determinado indivíduo. A ação pública, como diz aqui o próprio artigo 100 do Código Penal, ela é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei exige de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Ou seja, o Ministério Público pode ingressar em juízo com essa ação e, dependendo do caso, o ofendido pode requerer ao Ministério Público que faça isso, né? Enquanto que a ação de iniciativa privada ela é promovida mediante uma queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Ou seja, alguém que foi ofendido em determinado crime pode ingressar em juízo desde que o Ministério Público não tenha atuado dentro desse prazo legal, né? Então, é isso aí, o artigo 5º, inciso 59, garantindo aí o direito a esse particular de buscar a persecução penal, né? Já uma vez que cabe apenas ao Estado, né? Somente o Estado é o titular da ação penal, ou seja, somente o Estado pode punir algum particular tendo em vista que ele cometeu determinado crime, né? A ordem privada não pode punir penalmente os indivíduos, cabe apenas ao Estado. E aqui no artigo 5º, inciso 59, há uma exceção para a atuação da pessoa privada, do particular. É quando justamente o Estado, que não promove a ação pública dentro do seu prazo legal, caberá então uma ação privada, né? O particular ele pode agora entrar em juízo no âmbito penal para que aquela pessoa que cometeu determinado crime seja julgada e arque com as consequências do ato que cometeu, né? Tendo cometido ou não, isso será julgado aí pelo juiz. Então, é o artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal.